Maravilha, maravilha. Estamos ao vivo aqui pela IBN Brasil para a nossa aula de neuromarketing. Vamos aguardar só uns minutinhos para ver o pessoal chegando. Quem for chegando aí, dá um alô para darmos os avisos iniciais e começarmos a nossa aula nessa primeira parte de neuromarketing. Muito bem. Quem está entrando aí, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista, neuroeducador. Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo aqui pela IBN Brasil para nossa aula. Vamos falar nossa aula inaugural de hoje, né? De 3 aulas que vocês terão. Maravilha, maravilha. Então, quem for chegando, já dá um alô aí para gente aqui no nosso chat. Eu estou de olho aqui, estou vendo aqui para acompanhar. E aí, já começamos. Eu tenho alguns recados rapidinho para dar antes do início da nossa aula. E já vamos começar com tudo, hein? Bastante animação, força na peruca. Vamos que vamos, hein? Não pode desanimar. Muito bem, muito bem. Maravilha, maravilha. Bom, enquanto isso, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Alexandre Rezende, sou neurocientista. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Eu sou neurocientista, sou neuroeducador e sou professor da IBN Brasil, trabalhando aqui nesse curso maravilhoso de neuromarketing, um curso que tenho muito orgulho de participar e, logicamente, é um assunto que eu gosto muito de estar conversando, né, discutindo aqui para vocês. Maravilha. Primeiramente, bem-vindos à nossa aula 1, né, essa aula 1 de hoje, essa aula que inaugura a nossa 3ª turma de neuromarketing. É um orgulho, uma alegria imensa de estar aqui com vocês nessa primeira aula, para podermos conversar, né? A começar a falar sobre neuromarketing. Tem muitas aulas, marketing sensorial, tem neurovendas, tem mais coisas muito legais hoje para vocês. Então, fiquem aqui, não vão perder. Alguns recados extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. É que nessa quinta-feira, vou retomar isso aqui no final para lembrar, para ninguém esquecer, né? Até nessa quinta-feira, dia 10, é o último dia para você fazer a sua inscrição com desconto, com 50% de desconto. Então, não perca essa chance. 50% de desconto. Então, o nosso cérebro adora essas promoções, né? A gente já vai pegando um link aqui bem interessante. E outro ponto importante, você tem até o dia 15 de dezembro para fazer a sua inscrição na 3ª turma de neuromarketing, e as inscrições vão se encerrar para valer mesmo, tá? Então, não perca essa oportunidade de estar aqui com a gente para podermos trabalhar, poder discutir com vocês assuntos fantásticos, assuntos que são aplicados diretamente ao mercado. Dentre eles, neuromarketing, uma forma que eu gosto também de usar, a neurociência aplicada ao consumo. É um momento que a neurociência vem para dar vamos falar, uma abordagem bastante forte dentro da parte do marketing. Vamos falar disso já. Vamos começar a nossa aula e vamos começar a falar bastante sobre esses pontos de atuação. Eu tenho uma experiência já de alguns anos, né? Estava contando aqui, já completei, que eu acho que vou para 7 anos, né? Que eu trabalho o assunto neuromarketing em pós-graduações, em cursos e tudo mais. Então, é um assunto que realmente cada vez mais ganha um peso, né? A aplicação da neurociência dentro da parte do consumo, tomada de decisões, é algo bastante importante. E esse é um assunto que temos que discutir nessa primeira aula, justamente para todos que estão aqui ter uma noção legal que é o neuromarketing, tá bom? Bom, primeiramente eu estou olhando aqui, bem-vindo Vitória, o Patrick está aqui, Thaís, Tatiana, que legal que vocês estão aqui com a gente. Por favor, fiquem à vontade para ir perguntando, eu estou olhando o chat aqui a todo momento, então à medida que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloca aqui, a gente vai gerando uma discussão gostosa nessa nossa primeira aula. Maravilha! Para começar, eu trouxe uma definição para você, que se você atua no mercado, se atua com marketing, você conhece muito bem, que é a definição do marketing tradicional, tá? Para a gente fazer primeiramente primeira tela, né? Para a gente pegar essas definições. Quando você olha, tá aqui, marketing tradicional é justamente o conjunto de estratégias, técnicas e práticas que visa agregar valor a empresas, marcas, produtos ou serviços, atribuindo a eles importância para que sejam consumidos por um público-alvo. Mas cada vez mais o mercado ganha uma força de você olhar
para esse consumidor com outros olhos, olhar para esse consumidor de uma forma mais científica. Cada vez mais é necessário que você busque algo mais científico, uma resposta mais pontual do seu consumidor. Eu estou dizendo justamente do comportamento do consumidor. Assim, eu trago alguns pontos, né? Qual a relevância da neurociência na aplicação ao marketing? Então, esse é um ponto que temos que deixar claro nesse início de conversa. Primeiramente, o conhecimento das estruturas cerebrais e a respectiva funcionalidade, ela é, então, necessária para a compreensão do comportamento do consumidor. Então, como eu disse, cada vez mais empresas cada vez mais sérias, ou seja, empresas que querem aumentar a seriedade, vamos falar dessa forma, elas vão olhar para o comportamento. Qual é o comportamento desse consumidor? Quais dicas esse consumidor ele me dá de resposta ao meu produto, ao meu serviço? O que meu produto pode agregar a esse consumidor e o que o meu produto pode aliviar de dor que ele necessita, que ele sente. Esse é um ponto importante que temos que deixar justamente claro, né, nesse momento, nessa apresentação inicial. A partir desse conhecimento, então, é possível escolher melhor os estímulos que ativam uma determinada estrutura cerebral e que provocam uma determinada reação comportamental. Se eu estou atento como o cérebro funciona dentro do consumo, dentro de tomada de decisão, obviamente eu vou escolher a melhor estratégia, aquela estratégia que vai ser mais assertiva, que vai atingir o meu consumidor. Pessoas, assim, qualquer pessoa em mínimo de sanidade sabe que quando você atinge alguém com o estímulo correto, você pode causar uma emoção, você pode causar uma reação. E emoção desencadeada é comportamento desencadeado. Basicamente, um estímulo sensorial, depois vocês terão uma aula mais pontual na parte de marketing sensorial, mas qualquer estímulo sensorial, visual, auditivo, sensitivo, de tato, olfatório, gustatório, não importa. Se ele atingiu a pessoa, esse estímulo que chegou gera respostas, muitas vezes a gente fala respostas cognitivas, traduzindo pensamentos, e esses pensamentos existem uma conexão com a nossa história que vai desencadear uma emoção e, por consequência, um comportamento. E, logicamente, nós queremos um comportamento positivo em relação ao nosso produto, nosso serviço, a nossa marca, né? Esse é o ponto importante. E outra coisa legal, quando você gera uma marca emocional no consumidor, eu vou falar mais já sobre isso, quando você gera uma marca emocional, você pode estar fidelizando esse consumidor com a sua marca, com o seu produto, né? Principalmente a sua marca. E é isso que nós queremos, que ele lembre dessa marca. E quando você gera respostas emocionais, essas respostas são carimbadas no cérebro, e aí você tem praticamente aí vamos falar uma resposta meio que garantida quando esse consumidor conseguir entrar em contato novamente com a sua marca. Conhecer como funciona o cérebro do consumidor é essencial para perceber como incitar o consumo. Cuidado com um ponto aqui, incitar o consumo. Tem muitas pessoas que falam para mim, professor, então eu estou enganando o meu consumidor. Eu vou usar técnicas para persuadi-lo, para fazê-lo comprar, mesmo que ele não queira. Muito cuidado, muito cuidado. Neuromarketing não é isso. Você gerar uma estratégia baseada dentro dos processos cerebrais não significa que eu estou enganando alguém. Significa que eu quero apresentar de uma forma mais clara, que ele consiga ver as vantagens e as soluções que o meu produto e o meu serviço gera para ele. É isso que eu quero mostrar. Se o meu produto é bom, vale a pena aplicar. Se o meu produto não é bom, é só você pensar. Se você usar todas as estratégias de neuromarketing lá, que você vai aprender dentro do nosso curso, e você usar para vender um produto ruim, o seu pós-venda vai acabar com você, óbvio, né? Então não existe milagre. Na verdade, os processos de tomada de decisão, você pode até fazer o caminho, mas o produto precisa ser bom, a marca precisa ser boa. Por isso, a neuropsicologia, por exemplo, está para a psicologia, como o neuromarketing está para o marketing. Enquanto a primeira estuda a relação do cérebro e a psicologia, o segundo, né, promove, então, a compreensão do comportamento do consumidor sobre uma perspectiva científica. Olhar para o cérebro do consumidor como um cientista. O que ele tem para me dizer? Vamos avançar. Muito bem. Para a gente colocar aqui já em xeque, né, eu coloco aqui essa imagem, cérebro versus coração, para contar uma história rapidinho para vocês. Rapidinho. Que história é essa? Cérebro e coração.
desde que, vamos falar que a humanidade se estruturou, ela está estruturada como ela é, pode perceber que nós, Homo sapiens, nós seres humanos, nós somos considerados seres racionais. Ou seja, a base da essência humana é a racionalidade. Então, sempre, você vai desde do período da questão desde egípcios, desde da civilização grega, pega os filósofos gregos, eles enfatizavam a racionalidade como nossa marca. E até hoje, muitas pessoas trabalham dessa forma. Eles olham para o ser humano e falam, o ser humano é racional. Portanto, as decisões que ele toma é racional, as atitudes que ele toma é racional, tudo que nós fazemos é racional. Mas será que é mesmo? Se você pensar, por exemplo, Aristóteles dizia que a única importância que o nosso cérebro tinha era para esfriar o corpo. Uma dedução, justamente quando você está em muita atividade, você começa a suar na testa, então eles deduziam, está suando na testa, então o cérebro que está aqui atrás está fazendo essa função. E eles sempre davam a sede da racionalidade ao coração. Muito doido isso, né? Os egípcios valorizavam muito o coração. Os filósofos gregos também valorizavam tanto o coração, tanto que eles achavam que a expressão da racionalidade estava vindo daqui. René Descartes vem, ele reafirma a racionalidade, ele traz novamente, falando até uma questão de localização, o nosso cérebro está em cima e o coração está embaixo, então o cérebro é superior, mas ele já traz a racionalidade localizada no cérebro. E o coração seria a sede das emoções. Só que tudo isso, hoje nós sabemos que racionalidade e emoção se localiza no cérebro. E o coração, na verdade, é o órgão que responde aos estímulos de acordo, com as emoções que são desencadeadas. Emoções positivas, negativas, o nosso coração responde. Se você está preocupado, você sente um aperto no peito. Se você está feliz, o coração está disparado. E aí vem um autor, né, um escritor, um neurocientista famoso, um neurocientista que eu tenho grande admiração, um português chamado Antônio Damasio, que na década de 90, especificamente em 1994, lança esse livro, que é uma dica de leitura muito importante para todo mundo que está estudando essa questão da aplicabilidade da neurociência em mercado, a questão de olhar para as emoções. O Erro de Descartes é justamente um livro que é um marco para todos nós que trabalhamos nessa aplicabilidade da neurociência ao marketing, à economia, né, ou áreas de negócios. Ou seja, esse livro vai trazer a relação da emoção, razão e o cérebro humano. Eu vou comentar já mais coisas sobre Antônio Damasio, mas esse livro é um marco dizendo que nós somos seres racionais, nem tanto. Nem tanto. Nós somos racionais. De certa forma, até que somos, mas somos muito mais emoção do que razão. Tá? Muito mais. Se eu fosse dar justamente vamos falar, uma porcentagem de quanto nós somos razão e emoção, eu posso falar sem sombra de dúvidas, somos 10% racionais e 80% emoção. Dá para acreditar nisso? Somos 10% razão, 90% emoção. E desses 90% de emoção que eu estou dizendo, 10% desses 90% são emoções conscientes, que entram no campo dos sentimentos, que eu já vou explicar o porquê dessa diferença. Tá? Mas sentimento e razão é a mesma coisa? Você vai ver que nem sempre, não é, na verdade, a mesma coisa. Tá bom? Mas aí você fala, mas e os 80%? Os 80% são as emoções inconscientes. São as marcas da história da nossa vida. Tudo que vivemos desde que nascemos até hoje são a nossa história, o que trazemos conosco. E são isso que determinam muitos dos comportamentos e das atitudes que tomamos, das decisões que tomamos. Então é um ponto importante da gente deixar aqui destacado já. Cada pessoa que conhecemos tem a sua história. Cada um de vocês aqui tem a sua história. Desde que você nasceu até hoje, você está construindo a sua história. Você tem marcas emocionais que estão no seu campo inconsciente. E aí eu já falo para vocês, a tomada de decisão é sempre inconsciente. Embora nós usamos muito a racionalidade para validar, mas as tomadas de decisão estão no campo inconsciente, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês já já. Muito bem, como eu disse, eu queria deixar bem claro a diferença entre emoções e sentimento. Porque quando você trabalha com o consumidor, ele vem trazer as emoções e os sentimentos deles para a gente. E você precisa saber lidar com isso é muito importante. Eu vou gerar um anúncio, eu vou gerar uma propaganda, eu vou gerar um diálogo, uma comunicação com o meu consumidor. Eu preciso estar atento ao estímulo que eu estou dando, estímulo visual, auditivo, não importa, na minha propaganda, no meu anúncio, na forma como eu estou me comunicando, que respeite
essa história desse consumidor e que ele possa responder positivamente para aquilo que eu quero mostrar. Perfeito? Muito bem, observe que emoções envolvem corpo e sentimento, mente. Emoção vem da palavra emovere, mover para fora, colocar em movimento, ou seja, aquilo que eu pego de dentro e mostro para o mundo. Por isso que está aqui as descrições. Emoção, reações a fatos, situações e pessoas, acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, dirigidas para o exterior, dimensão comunicacional. Se eu estou bravo, todo mundo vê. Se eu estou triste, todo mundo vê. E assim por diante. Tem intensidade e brevidade. O que é isso? Dura pouco. Uma emoção, quando ela é desencadeada, não tem como eu controlar. Uma pessoa que está bastante nervosa, que está descontrolou, você tem que esperar ela se acalmar. A boa notícia é que, por exemplo, em média, uma pessoa que está com muita raiva, ela dura 90 segundos, 1 minuto e meio, mais ou menos, para ela se acalmar, para começar a diminuir aquela intensidade. Isso é bom nesse caso, né? Já os sentimentos envolvem mente interior, resultado de predisposições, afeições, experiências subjetivas, reações orgânicas ao longo do tempo, duradoura, correto? Dirigidas para o interior, dimensão particular, suavidade duradoura. Às vezes a pessoa está sorrindo para a gente, mas internamente ela tem um sentimento de tristeza que ela carrega com ela. Infelizmente, eu acho que muitos aqui devem ter já presenciado isso. Você fala assim, olha, sabe fulano que a gente conheceu naquele evento tal, todo mundo, sim, nossa, a pessoa mais feliz. Eu falei, pois é, a pessoa mais feliz que a gente conheceu se matou. Então isso é um choque muitas vezes pra gente, quando a gente olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, como assim? É impossível, ele é pra cima, ele sorri, ele tá interagindo com as pessoas. Mas nós não sabíamos que no campo dos sentimentos ele carregava um sentimento de tristeza profundo. Ninguém sabia, particular. Quer ver uma diferença bem clara para acabar com essa história? Olha lá. Vamos supor que você briga com uma pessoa que é muito cara para você, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você tem muito carinho. E aí você discute, logicamente, a emoção que toma conta de raiva e tudo mais, mas na hora que termina, o que fica depois? Como é uma pessoa muito querida sua, fica aquele sentimento de tristeza. Fica aquele... Você fala, eu estou me sentindo triste por aquilo que aconteceu. Essa é a diferença. A emoção, quando ela é desencadeada, você não controla. O sentimento fica no campo, mas você está consciente, que você está sentindo, você está entendendo, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo desapontamento, e assim por diante, você tem essas noções. Então, esse é um ponto importante aqui para deixar de diferentes. Então, quando nós trabalhamos com propagandas, com anúncios, com comunicação, nós temos que ter em mente essa frase. Não só fazer o consumidor se emocionar, mas principalmente sentir. Quem trabalha olhando para o cérebro do consumidor, esse é o ponto. Quando eu faço ele sentir, significa que conscientemente ele está pensando sobre aquilo que eu causei, sobre aquilo que foi gerado de reações para ele tomar aquela decisão, para ele poder consumir o meu produto, o meu serviço e assim por diante. Tá? Então, esse é um ponto já para deixar de cara bem descancarado algo que o neuromarketing vai promover. Você vai olhar para o cérebro do consumidor, você vai conhecer estruturas cerebrais que estão envolvidas com desencadeamento de emoção, aquelas que estão envolvidas com o processamento emocional e justamente e fazer trabalhos, fazer direcionamentos pontuais para que você possa direcionar por uma decisão mais assertiva para aquilo que você quer, para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço. Perfeito? Tranquilos? Maravilha! Aqui eu trago uma imagem antiga, tá? Uma imagem, e eu acredito que muitos aqui já devem ter visto essa abordagem do cérebro, né? Que é chamado de cérebro triuno. Tem até um livro lançado com esse nome, o cérebro triuno. Nós temos 3 cérebros em um, né? 3 em 1. Né? E a classificação, essa classificação que é dada é chamada de cérebro reptiliano, outra cérebro emocional, cérebro racional. Na verdade, essa classificação já caiu em desuso há muito tempo. A neurociência ela não valida, na verdade, esse tipo de classificação. E eu explico por quê. O cérebro reptiliano, que está marcado, né, aqui em azul, na verdade ele não começa aqui, ele começa, na verdade, nesse tronquinho aqui, que é justamente o tronco encefálico. O tronco encefálico, quando você olha na anatomia, né, do encéfalo, porque existe uma diferença de falar encéfalo e falar cérebro. O cérebro é um dos órgãos que constitui o encéfalo.
Tá? Isso é uma abordagem bastante importante para ser dita agora. Ou seja, o cérebro é um dos órgãos do encéfalo. Peraí, então, quais órgãos que tem o encéfalo? O encéfalo tem cérebro, tem cerebelo, tem mesencéfalo, tem ponte e tem bulbo. Tá? Ah, mas como assim? Ó, o cérebro seria mais ou menos esta estrutura que você está vendo, tá? Ó, mais ou menos esta estrutura aqui, né, que eu estou indicando aqui no meu cursor, certinho? O cerebelo seria essa estrutura aqui mais para trás, e aqui estaria o tronco encefálico, que tem formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo, tronco encefálico, ele surgiu na evolução do sistema nervoso nos répteis. Nos répteis, cobra, jacaré, tartaruga, correto? Nos répteis. Então, classicamente, deram o nome de cérebro reptiliano, mas eu acabei de dizer para você, cérebro é essa estrutura aqui para cima. Ah, mas e o tronco encefálico não é cérebro? Não, são outras estruturas que constituem. Então já é o primeiro erro. Cérebro reptiliano vem historicamente na questão de instinto e logicamente, tem outras vias importantes, vias que são desencadeadas para sobrevivência. No tronco encefálico, no cérebro reptiliano, entre aspas, aqui você tem núcleos de neurônios que controlam a nossa sobrevivência, bater coração, respirar, digerir, filtrar o sangue, assim por diante. O controle autônomo do nosso corpo. Se você, por exemplo, estiver andando no Pantanal, por exemplo, você está lá caminhando no Pantanal, de repente você encontra uns ovinhos enterrados no chão. O que representa esses ovos? Representa que são ovos de uma jacaré fêmea. O que você tem que fazer? Sair correndo daí, porque se a jacaré fêmea, eu gosto de falar jacaroa, só para encher um saco, quando a jacaroa vê que você está perto dos ovinhos, ela vem que nem uma leoa em cima de você, uma analogia aí para ataque. Ela vem com tudo e se você não sair de lá, ela vai te matar, tá? Ela vai te matar se você não sair dali, porque ela está protegendo os ovinhos. O interessante é que quando nascem os ovos, quando nasceu o filhotinho do jacaré, ela não tá nem aí para ele, ele que se vire para sobreviver. Tá? Esse é um ponto importante para deixar destacado. Agora, o cérebro emocional, né, que a gente fala que está envolvido com as emoções, ele está realmente mais para cima, nesse miolo mesmo. Tá? Na verdade, ele pertence às estruturas que classicamente você chama de estruturas que estão na região do diencéfalo. Tem outras ali, né, que fazem abordagens mais para as partes superiores, mas basicamente no miolo aqui. Tá? E na verdade, a emoção mesmo você já vê mais nas aves para os mamíferos. E, logicamente, ganha uma força imensa na gente. Cuidado com a cria, né, o lado do cuidado mais com as questões, né, que envolvem o cuidado geral da cria, vem nesse segundo momento. E o cérebro racional seria o mais superior, o córtex cerebral. Como que nós utilizamos no Neuromart essa classificação? Essa aqui, ó. Atualmente, nós não falamos cérebro reptiliano, emocional e racional. Nós falamos sistema 1, sistema 2. Tá? Sistema 1 envolve o que seria o cérebro reptiliano mais o emocional, nós chamamos o sistema 1 de cérebro primitivo. E o cérebro primitivo, ele é o cérebro que otimiza as coisas, ele sempre faz a preservação da energia, não gastar energia com coisa boba. É este cérebro primitivo do sistema 1 que eu estou falando, que faz você reclamar quando você sai da zona de conforto, é esse aí, tá? Sabe, você está acostumado a fazer alguma coisa? Aí vem uma novidade, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você reclama. Vamos dar um exemplo rapidinho? Você está lá na sua empresa, trabalhando normalmente, de repente você é convocado para uma reunião, aí o seu chefe, o diretor, o presidente, não importa, ele chega, ele fala, convoquei essa reunião para dar uma ótima notícia a todos vocês. Acabamos de contratar um novo sistema operacional de vendas para distribuição de produtos e tudo mais, que vai facilitar muito a vida de todos nós aqui na empresa. De todos nós aqui na empresa, e aí sim você vai ter que aprender todo um sistema novo. Você já começa, puta, eu não acredito, eu demorei um tempão para aprender o sistema que está agora, pô, não acredito, gente, eu vou ter que rever minha carreira para ver se isso vai ser bom ou não nesse sistema, ai meu Deus, e começa aquela reclamação que faz parte do sistema 1. Já o sistema 2 é o cérebro racional, é aquele que vai mesmo pensar, gastar energia em cima disso. A Sara coloca um comentário aqui, diz assim, ele não entendi. Esse conceito de 3 cérebros é usado ou não? Ele era usado. Ele era usado, tá? Você considera no Neuromart atualmente esse aqui, o sistema 1, sistema 2, tá? Você vai usar exatamente essa classificação. Por que eu estou frisando aqui? Dentro das diversas estratégias que você vê dentro do Neuromart, você tem, por exemplo, você precisa aprender a vender para o cérebro primitivo do consumidor, porque é ele que valida, é ele que compra, é ele que viu a vantagem, ele vai lá e compra, certo? O sistema 2 geralmente valida o sistema 1.
Tá? Não sei se é boa notícia ou é uma notícia nova para vocês, é que 95% das decisões que tomamos, ela tem a ver com o sistema 1, tá? 95% das decisões é o sistema 1 que a gente usa, tá? Sistema 2, se você, por exemplo, se for tomar uma decisão racional, muitas vezes outras vias, inclusive a de medo, são acionadas, que faz para você, cuidado que você vai fazer uma besteira, né? Um exemplo muito simples que eu gosto de usar é quando você vai fazer uma compra de um apartamento. Ou uma casa, não importa, né? Ah, eu vou comprar uma casa ou um apartamento. Se você colocar, tá? Se você colocar na balança o que você vai gastar, tudo bonitinho, nas planilhas, tudo certo, pá. A não ser que você já tenha o dinheiro, tudo bem, mas se você não tem e você tem que se planejar, quando você põe na ponta do lápis o seu lado racional, ele também avisa regiões, as regiões de experiências passadas e tudo mais, que ativam regiões emocionais que geram medo, que é uma estrutura localizada aqui no nosso lobo temporal, essas regiões laterais daqui do nosso cérebro, que é chamado de amígdala. Você fala amígdala que eu conheço essa aqui, né? Correto? Na verdade, essa aqui na anatomia são chamadas de tonsilas palatinas. As ganharam o nome de amígdalas porque parece amêndoa. E essas estruturas aqui, né, não tem nada a ver com essa, tá? Eu tirei minhas amígdalas. Não é essas amígdalas que eu tô falando das amígdalas cerebrais, que é justamente uma região que está muito relacionada com o medo. E o cérebro racional, quando ele é muito ativado, as vias de medo, elas vêm na balança, tá? Ela vem na balança com muita... ela pesa muito na balança, né? Porque o medo é o que pra gente? Sobrevivência, não é? Medo é sobrevivência. É só em filme de terror, que uma pessoa vai no meio de uma floresta acampar sozinha. Aí ela monta a barraca no meio da floresta, 2 horas, 3 horas da manhã, uma moita começa a se mexer, aquela desgrama, aquela pessoa sai da barraca, ela sai em direção à moita e faz assim na moita, ó, e olha pra moita, adivinha? Tá lá o Fred Krueger, tá o Jason, tá a bruxa de Blair, tá o brinquedo assassino, tá todo mundo lá para pegar aquela malditinha que foi acampar sozinha. Pessoas normais não iam acampar no meio de uma noite sozinha, né? Pessoas normais. Mas não é que essa pessoa normal foi. Se a moita mexer para cá, você corre para o outro lado para sempre. Pelo instinto de sobrevivência, o medo é acionado e você vai fugir para sempre. Para você morrer fugindo, não atacado. Não é assim? Então isso é um dos pontos para você entender quando você tem acionamento de medo. Medo faz parte. Todo produto que você vai oferecer, todo serviço que você está oferecendo, quando você quer tentar fazer posicionamento da sua marca, automaticamente você está lidando com regiões de medo. E, logicamente, se a pessoa começar a racionalizar muito, ou seja, acionar o sistema 2, ela vai tomar decisões muito provavelmente baseadas no medo, ou seja, ela vai se afastar. Você já deve, se você está no mercado, se você já trabalha com alguma coisa assim, você já deve ter passado situações que às vezes você nem percebeu, mas uma palavra que você colocou errado, o seu consumidor já, peraí, não é isso que eu quero, ele já quer sair, porque o sistema 2 acaba sendo acionado, a racionalidade toma conta, vias de medo automaticamente, eu sei que vias de medo tem a ver com emoção, mas quando você está muito ponderando as coisas, vai ser legal ou vai ser ruim, automaticamente você está acionando áreas superiores do seu lobo frontal para ver se vai validar ou não, e aí fica mais difícil da pessoa tomar a decisão. Certinho? Aí eu trago novamente, essa aqui é a foto aqui do Antônio Damasio, que eu acabei de mencionar, tá? Aqui está a foto dele, para você, que se você não conhece, esse é o Antônio Damasio. Ele diz, as emoções interferem no nosso processo de tomada de decisão. E Antônio Damasio traz, né, uma hipótese, que é uma hipótese muito importante, a hipótese do marcador somático. Segundo essa hipótese, o nosso corpo gera respostas que realimentam aquilo que você tem de experiências vividas, né? Quando você vai trabalhar, o Damasio vê as emoções como expressão das mudanças do estado do corpo. O momento que você se emociona, o momento que você, por exemplo, você está apresentando um produto ou serviço para alguém, dependendo da forma que você apresenta, a pessoa ela pode já começar a dar indícios corporais daquilo das impressões que ela está tendo daquele produto, daquele serviço que você está apresentando. Sabe aquela historinha? Quer ver? Isso aqui vocês devem conhecer com certeza com primazia, né? Se você está no mercado, já trabalha e você está querendo um aprimoramento, você conhece bem. Sabe quando você
chega para a pessoa fala assim, eu queria ver esse produto, tal, quanto é? A pessoa vem e fala assim, tanto, você dá o valor direto do produto, do serviço. E você não mostra o valor agregado àquele valor, né? O que está agregado. Qual é esse é o preço, né? O preço está aqui, mas qual que é o valor agregado dentro desse preço? Se você não vê, se a pessoa não enxergar valor agregado, ela vai olhar aquele preço como um preço, né? Um preço como um preço normal. E eu falei, não, isso é muito caro, né? Na verdade, se você vai, qual que é o linguajar quando você está oferecendo um serviço, por exemplo, você vai falar o quê? O valor do investimento, né? Você está falando investimento, você não está falando, ele vale tanto que eu vou te oferecer, né? O preço é esse. Não, existe todo um valor agregado e se a pessoa enxerga esse valor agregado, isso dá uma vantagem grande dentro da tomada de decisão. Ou seja, os marcadores somáticos nunca devem ser esquecidos dentro de uma estratégia. Nunca. Por quê? Eu preciso conhecer o meu consumidor, eu preciso conhecer o comportamento, eu preciso conhecer as tendências, né? O que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de resposta, né? Cada mudança eu não posso nem falar de eras, porque aí hoje a gente não trabalha mais em eras, né? Mas a cada mudança de fase, que às vezes pode ser em meses, né, muda muita coisa. As visões do consumidor mudam, os comportamentos mudam, e logicamente nós não devemos esquecer nunca que o nosso consumidor está trazendo para a gente a história dele. E a história dele está diretamente relacionada com o marcador somático. Marcador somático porque vem de soma vem de corpo. Marcador somático é a resposta que o corpo dá de acordo com a situação. O mais simples de todos. Sabe quando você vê você está feliz, de repente você vê uma ameaça iminente, você vai assim, você assusta e vê, pronto, é um marcador. A resposta que o seu corpo está dando de acordo com aquele estímulo, perigo que está chegando. E se acha que é diferente na hora que o seu consumidor está olhando o seu produto, o seu serviço? Lógico que não. A hora que você está apresentando para ele aquela propaganda, aquele anúncio, ele está olhando e está interpretando aquilo. Né? Ele está vendo aquilo, está sentindo aquilo, e essas sensações está desencadeando respostas corporais que vão direcionar a tomada de decisão dele. Sim, né? Por isso que eu coloco aqui esse ponto. Se o resultado do marcador somático é negativo, a pessoa age sob a influência de um alarme interno que alerta o indivíduo a evitar a opção. Quando positivo, ele age como incentivo. Né? Quando você vê aquele ponto, você fala assim, nossa, né? Ele vê a vantagem, nossa, vale a pena. Sabe a palavra interna, né? A palavra interna. Deixa eu ver o que a Raquel colocou aqui. Podemos citar as lojas temáticas como marcador somático? Pode, lógico que pode. Né? Quando você... Deixa eu dar uma outra colocação, Raquel. As lojas temáticas, sim, porque quando ela tem um tema voltado, ela está querendo o quê? Com aquele tema atingir o meu consumidor e gerar, né, respostas dentro dele que aproximem. Perfeito? É isso que nós queremos. Por quê? Quando você pensa na estratégia correta, eu quero, por exemplo, que a minha marca influencie o meu consumidor ao ponto dele sentir algo legal, positivo na minha marca e que ele guarde a minha marca. É isso que eu quero. Se você realmente emocionou, você vai fazer ele guardar sim. Temos vários exemplos. Eu não vou citar, senão eu vou começar a dar spoiler do que vem por aí. Mas tem vários exemplos de marcas muito famosas que conseguem nos marcar para sempre. E elas geram links para sempre em nossas vidas que vão denominar justamente a escolha dessa marca ou de outra marca. Essa marca é legal porque às vezes você fala, nem sabe por quê, mas na verdade as marcas emocionais, ou seja, os marcadores somáticos que elas acionam quando você vê a marca são positivos, então você quer aproximação. Esse é o ponto, né? Pontos importantes que temos que levar em consideração. Quando você pega o neuromarketing nos negócios, né, aí é uma coisa que é fantástica. Por quê? Aí você usa todas as estratégias, os estímulos, né? Já vocês vão ter aula da parte de marketing sensorial e, logicamente, vocês vão entender muito melhor. Mas quando eu penso, né? Quando eu pego a estratégia correta, se eu penso no como é que o meu ambiente está construído, os estímulos visuais que ele está dando para o meu cliente, quais são os estímulos auditivos, tem lojas que pensam exatamente na música correta para atrair o meu cliente. A loja vai, por exemplo, eu tenho
essa visão, eu tenho o propósito da minha empresa é essa, e aí você cria um conjunto de músicas associadas a isso, é fantástico. Né? As vias visuais são extremamente importantes, a cor que você usa, é um ambiente, quando você entra num restaurante, né? Se você entrar num restaurante, por exemplo, de um chefe de cozinha, tudo é pensado, né? Não é só ir lá para comer, eu estou indo lá para comer num chefe de cozinha. Não, você está indo para ter uma experiência. Né? Se a pessoa que faz o bom trabalho pensando nos estímulos para acionar o cérebro do consumidor de forma assertiva, automaticamente você tem vantagens, você tem padrões. Né? Eu tenho um exemplo um exemplo não, mas é uma lembrança, né, que eu gosto de usar. Eu tive uma aluna numa pós-graduação essa aula eu ministrei, acho que talvez uns 4 anos atrás, uma turma de uma pós de neuromarketing em outra instituição, e ela fez um pitch de negócios que eu fiquei louco só de ver o pitch dela, porque ela descreveu com tamanho detalhes e estímulos que eu olhei para aquilo e falei assim, onde fica isso? Que era um café. Ela tinha construído um café, mas totalmente pensado no neuromarketing. A parte de olfato, visão, né, a visual, tudo, a sonoridade do ambiente, pensado até por períodos. Eu falei, para onde fica esse café? Ela falou, não abri ainda, professor, eu estou pensando. Ele falou, pelo amor de Deus, abra esse negócio, né? Faça isso, você vai atrair muitas pessoas. E ela deu o nome da avó dela, eu lembro dela, café da avó, tal, eu não lembro mais o nome da vozinha dela, mas era isso que ela falou, porque a casa da minha avó era a casa que, quando eu chegava, tinha cores, tinha cheiros fantásticos, né? Que faz com que você lembre emocionalmente daquele momento. O que ela pensou? Eu pego tudo isso, dessa emoção positiva da casa da nossa avó, e automaticamente eu vou lá e monto um negócio pensando nisso tudo. Isso é pensar em neuromarketing, com certeza. E outra coisa que o neuromarketing traz com bastante primazia é o uso de métricas, né? Tem gente que fala assim, não, uma métrica é suficiente. Eu pergunto pro meu consumidor, você gosta de chocolate ou eu gosto de bolo? Aí ele fala, eu gosto de chocolate ou de bolo. Beleza, tá bom, tá ótimo, isso aí já me basta. Se a maioria gostou de chocolate, então eu faço a base de chocolate. Se a maioria gostou de bolo, eu faço bolo. Né? E eu não uso nem chocolate, porque a maioria gosta só do bolo. Esses tipos de embasamento não existem mais. E quando você pensa em métrica, lá, o melhor método para entender o comportamento humano assenta não numa abordagem única, mas sim numa combinação de métodos que integra as mais interessantes e importantes dimensões de cada um, fornecendo uma visão precisa e holística do estudo. Se eu pego, por exemplo, eu posso fazer um teste em grupo? Posso. Eu gero umas perguntas, vou lá, faço análise, tudo bonitinho. Mas se eu conseguir ver, por exemplo, respostas ao vivo do meu consumidor no momento que ele está vendo o meu produto ou vendo o meu site, tem métodos como o eye track, que você monitora o olhar do consumidor. Se você consegue fazer esse monitoramento, você consegue ver para onde ele está olhando mais. Você tem sensores de calor que você pode acionar dentro da sua loja, que você consegue perceber aonde o consumidor ficou mais tempo olhando. E você sabe qual produto que ele está se interessando mais. Né, lojas, tem muitos supermercados, né, o pessoal do varejo usa muito isso, eles monitoram e veem monitoram pelas câmeras e veem onde o consumidor está olhando mais. Se é um produto que está mais embaixo, pode apostar, no dia seguinte ele já está em cima, na altura dos teus olhos, monitorando a métrica. Lógico que tem outros métodos mais, vamos falar, mais detalhistas e mais caros também, óbvio. Ressonância magnética, tomografias, né, o eletroencefalograma, que é na verdade, uma análise mais barata. Muitas empresas, por exemplo, a Hyundai usou o eletroencefalograma com o teste group, né, o grupo teste. O que é isso? Ele fez perguntas dos layouts e mostrou os layouts dos carros que eles estavam montando, né, isso há uns anos atrás, para ter esses modelos que temos hoje. Mostrou os produtos, mas ao mesmo tempo ele estava vendo a resposta cerebral, se ele estava mais atento, se não estava, se as vias emocionais estavam sendo estimuladas ou não, e eles validaram o layout antes de vir o carro para o mercado. Percebam? Então eles conseguiram validar antes. Tem outros exemplos, né? Eu vou citar mais para frente, mas tem exemplos, por exemplo, de propagandas que foram testadas e automaticamente
um grupo de pessoas que estavam ali no experimento falaram que não gostaram, mas o cérebro dele falou que gostou. Lá dentro tinha gostado. Depois eu já dou esse exemplo para você ver. Logicamente, as vias atencionais são extremamente importantes. Entender quais áreas cerebrais que estão envolvidas com a parte de atenção e foco. Por quê? Logicamente, eu quero estimular o meu consumidor a estar atento ao meu produto, ao meu serviço, à minha marca. Óbvio. Então, eu vou gerar estímulos que vão fazer esse meu consumidor olhar mais atentamente, ficar mais tempo aqui focado. Eu vou promover, no momento que ele vê o meu produto, os olhos dele possam até responder, até com um marcador somático, sabe qual é? Dilatar pupila. Quando a pessoa fica atenta a algo, atento a um produto, atento a algo, a uma propaganda, um anúncio, a pessoa olha por mais tempo e a pupila dá uma leve dilatada. Significa que as vias atencionais estão mais ativas. Existem neurotransmissores que estão envolvidos com isso, por exemplo, a noradrenalina e a adrenalina. Dopamina está envolvido. Classicamente é conhecido, noradrenalina e adrenalina. Geralmente é conhecido como neurotransmissores de lutar ou fugir. Tá? A dopamina é neurotransmissor do prazer, né? Classicamente. Só que tem um outro neurotransmissor que poucos conhecem, a histamina. Geralmente a pessoa conhece a histamina quando está com processos alérgicos no corpo, que é uma substância produzida em resposta a algum alérgeno, né? Alguma substância, um invasor que causa alergia. Aí você toma um antialérgico, não é isso? Um antihistamínico. E toda vez que você toma um antihistamínico, você sente sono, porque a histamina tem a ver com a parte de vigília, quando você está acordado, que você está atento, tá bom? Então você tem vias, você tem neurotransmissores que estão sendo desencadeados. Quer ver um link legal? Para alguém comprar um produto, um serviço, logicamente eu preciso motivar essa pessoa. Dopamina é um neurotransmissor que precisa ser sempre focado no estímulo que você vai dar para motivar essa pessoa a comprar. Fazer com que a pessoa se interesse com aquele produto, se motive para aquele produto, para aquele serviço. Se isso não acontecer, muito provavelmente ela vai para o outro lado. Aí tem envolvimento não só às vezes de neurotransmissores, mas também de hormônios, como o cortisol, que é um hormônio do estresse e vai fazer a pessoa, sai daí, né? Sai daí, que é perigo. Então isso é um ponto, né? Existem estratégias, existem várias formas de você usar cores, usar formas, né? E aí, logicamente, se você fizer o nosso curso, você vai ver tudo isso. Aqui é um momento só para a gente dar aquela base, aquilo para você entender, né? Como que eu vou fazer os estímulos corretos e assim por diante. Então, são pontos legais para a gente mencionar. Outro ponto, memória de trabalho. Memória de trabalho. Eu coloquei aqui imagens representativas, mas o que é uma memória de trabalho? Memória de trabalho são aquelas memórias que ficam aqui nesta região, região frontal, que são as memórias que você utiliza para validar e entender aquilo que chega de novo até a gente. Um anúncio, uma propaganda, uma comunicação que chegou até a gente, nós utilizamos o que já temos, nós utilizamos a nossa história para validar e entender aquilo que chega. Por quê? De acordo, às vezes, com a propaganda que você faz, o anúncio que você faz, pode ser que tem algumas pessoas que vão olhar para aquilo e não vão entender. Por quê? Não tem memória de trabalho que embase aquilo. Tá? Exemplos muito simples disso eu acho que você já deve ter passado por isso, uma das atuações que eu também faço é neuroeducação. Quer ver? Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Você está numa aula, assistindo uma aula, todo mundo aqui já passou por isso, com certeza, e o professor está explicando, só para você entender a memória de trabalho, e ele fala assim, ó, então, classe, isso acontece por causa disso, disso e disso. Você levanta a mão e fala, professor, não entendi. E aí ele faz assim para você, ó, isso acontece por causa disso, disso e disso. Percebeu que ele repetiu a mesma coisa, né? Ele confundiu surdez com não entender. E aí você fala para ele assim, professor, então, essa segunda forma foi boa, mas eu não entendi ainda. Aí o professor, usando toda a sua técnica pedagógica e didática, ele explica assim para o aluno, isso acontece por causa disso, disso e disso, entendeu? E ele repete de novo, e na verdade, a pergunta que você fez para ele foi o quê? Você falou assim, professor, do jeito que o senhor explicou, com as palavras que você usou, com a construção da frase que o senhor fez, eu não consegui entender. Tá? Eu não consegui entender. Usa outra palavra, usa outra forma de dizer. Aí eu consegui entender.
Percebe? Ou seja, quando você vai fazer uma comunicação com o seu consumidor, você nunca, em hipótese alguma, pode esquecer da memória de trabalho. Por quê? É a história que ele tem dentro dele, das experiências que ele viveu. As pessoas muito visuais, geralmente, quando tentam lembrar de alguma coisa, faz isso, ó, olha para cima, olha para a memória de trabalho, para resgatar aquela imagem que quer lembrar. E isso é um ponto importante, né? Esse é um ponto bastante importante, porque quando você usa as palavras corretas, você acessa a memória de trabalho com uma forma mais assertiva. Isso faz com que a pessoa entenda o seu produto, entenda o seu serviço, entenda a sua marca. Entendeu? O ponto importante aqui. A forma como você se comunica é crucial para tomar decisão. Por quê? Se você ter consciência que a pessoa tem uma memória de trabalho, que é uma história que ela traz, que se você não respeitá-la, ela não vai entender o teu produto, o que vai acontecer? Ela vai embora. Então, é um ponto importante que tem que ser destacado, com certeza, como estratégia de neuromarketing. Empatia não precisa nem dizer, né? Empatia, né? Geralmente as pessoas definem empatia como se colocar no lugar da pessoa sentindo o que a pessoa sente. Isso é impossível. Não tem como você sentir o que a pessoa sente, tá? Porque a única forma de você fazer isso é você conectar as suas terminações nervosas no corpo da pessoa. Aí você sentirá o que ela sente. Na verdade, se você for ver, empatia é estar junto, é estar do lado da pessoa, compartilhando o que ela está passando, né? Você tá, na verdade, a empatia é você olhar para essa pessoa e você está ali com ela. Às vezes você ser empático, às vezes não significa dizer palavras para a pessoa. Ser empático é você entender o que ela sente naquele momento. É você estar ali com ela, independente do que está acontecendo. Cuidado para você não confundir empatia com simpatia. A pessoa simpática é aquela pessoa assim, nossa, eu tô passando um problemão. A pessoa assim, eu também? Nossa, eu tô passando um monte de problema também. Ai, difícil, né? Quanta coisa difícil que acontece na nossa vida, né? Agora, tô passando um problema. Nossa, mas o que tá acontecendo? Nossa, é difícil mesmo, sabe? Quando você tá ali com a pessoa. E, logicamente, quando você trabalha com vendas, a empatia é a base. Você se conectar, né? A gente usa muito na programação neurolinguística o rapport, né? Você conectar com a pessoa, você geralmente, por exemplo, tem vendedores que às vezes estão com um grau de energia muito alta e um consumidor chega com um grau de energia muito, muito baixa. Se você tem conhecimento disso e você sabe como o cérebro está respondendo a isso, você automaticamente, quando você vê que o consumidor está com uma energia mais baixa, você diminui a sua energia para você conectar a esse consumidor, depois você levanta junto a energia para ele vir junto com você. Tipo, motivá-lo, fazer ele se movimentar junto. Se o consumidor está muito com energia alta e você está com muita energia baixa, é bom que você suba. Sabe, o consumidor chega, olá, tudo bem? Você olha para ele, pois não, com aquela cara de... o consumidor já desanima, ele vai embora. E se você, o consumidor está com energia baixa, chega com tudo, e aí, tudo bem? Engole ele vai fugir de você também. Então você tem que ter noção dessas conexões para você poder fazer a conexão correta com esse consumidor. Tudo bem? Aqui eu trago alguns cases, só para a gente fechar aqui os nossos slides finais. Eu trago aqui o case da Coca-Cola e Pepsi, a briga eterna, né, de Coca-Cola e Pepsi. Né? A Pepsi sempre lutou para tentar, né, fazer uma modificação da percepção dos consumidores. Às vezes consegue, às vezes em regiões, mas na verdade, né, ter vamos falar, regiões locais às vezes tem mais Pepsi do que Coca, mas, por exemplo, teve uma propaganda da Pepsi que acabou sendo banida, justamente uma propaganda bastante ofensiva, né? Acabou sendo, eu vi essa propaganda, você acha no YouTube, tá? Essa propaganda. Que chega um menininho, ele chega, põe uma moedinha numa máquina, né? E aperta o botão da Coca-Cola, cai uma Coca-Cola, ele coloca outra moeda, aperta outro botão da Coca-Cola, ele põe as duas latinhas no chão, sobe nas duas latinhas de Coca-Cola, aí põe a moeda e aperta o botão da Pepsi, que tá mais em cima, para ele ter a Pepsi e larga as duas latinhas lá. São algumas propagandas que a Pepsi fez. Mas aqui tem uma história muito doida. Na década de 70, né, os empresários da Pepsi, eles fizeram uma pesquisa e utilizaram o que a gente chama de teste às cegas. O que é isso? Eu pego um copo de Pepsi e um copo de Coca-Cola. Ninguém sabe qual é qual. E dou para o consumidor. Experimenta as duas. Qual que você gosta mais? Então ele experimentava, fala esse. Experimentava esse. Mais de 50% preferiram o sabor da Pepsi. Só que na hora que você mostrava a lata, você falava assim, ó,
toma Coca, toma Pepsi. A pessoa tomava Coca, tomava Pepsi. Qual que você quer? Eu falei, lógico que é a Coca. O que a Coca fez para ser a marca que ela é? A Coca conectou toda a sua marca com as emoções, com a história emocional do seu consumidor. As propagandas, os anúncios, tem vários que você pode encontrar. Ela fez um link emocional gigantesco. Papai Noel da Coca-Cola é vermelho, Coca-Cola, o urso polar da Coca-Cola, a Pepsi, tá? A Pepsi, ela tentou, de todas as formas, tentar trazer o Papai Noel e o urso polar para ela e não conseguiu, tá? Então são pontos importantes para destacar. E depois foi validado, em 2004, né? Foi validado com trabalho, fazendo um eletroencefalograma e puf, né? Perdão, eletroencefalograma não, uma ressonância. Foi mais profundo ainda, e aí você tem o resultado validado cientificamente. Quando a pessoa vê a Coca, as partes emocionais são disparadas automaticamente, tá? Eu tenho um comentário aqui da Rita bem legal, ó, tem um estudo fotográfico com foco e fotografia de gastronomia. Minha missão é desenvolver o desejo do consumo através da imagem. Perfeito, eu tenho uma boa notícia para você, Rita, eu acho que essa você vai gostar. A parte visual é um dos melhores estímulos, nos maiores estímulos, que é um dos mais desenvolvidos na gente, tá? Ou seja, neuromarketing voltado a design, por exemplo, a parte visual é extremamente importante para desencadear, tá? Só para você saber. Aqui é um outro case interessante, né? Vinho e preço, né? Um experimento também clássico, onde o preço de um produto afeta a forma como experienciamos o produto, né? Foi um experimento, eu acho que eu não coloquei assim outros exemplos, mas assim, basicamente é assim, eles pegavam vinhos de valores muito baixos e muito altos, só que o consumidor, o voluntário que ia experimentar, ele não sabia qual que era qual, tá? Então eles pegavam vinhos, por exemplo, de $10 e vinho de $90. Então ele pegava o vinho de $90, colocava numa taça e falava assim, ó, esse vinho custa $10, mas era o vinho de 90. E aí o preço influenciava o jeito que ele experienciava o produto. Como? Eles pegavam, custa $10 esse vinho? Sim, mas custava 90. Ele experimentava e falava assim, dá para perceber que os tons são inferiores, o sabor não é tão assim e tão assado. E depois eles pegavam o mesmo vinho e falavam, ó, esse é o de $90. E é o mesmo vinho. A pessoa tomava e falava ao contrário. Nossa, dá para perceber que os taninos são isso, os aromas, a densidade, ele é mais aveludado. Eles mudavam a percepção pelo preço. E a mesma coisa aconteceu com o vinho barato. Quando eles falavam que o vinho barato era caro, eles falavam melhor sobre o vinho. Então, isso é uma questão do preço, e isso em neuromarketing tem que ser pensado. Porque a forma de precificar. É importante que você saiba dar o preço do produto, porque dependendo da clientela, elas valorizam muito o valor. Né? O nosso cérebro fala, se é mais caro, deve ser melhor. Esse é um dos pontos importantes para ser considerado. Aqui são alguns exemplos, né, de marcas famosas, né, que usaram. Tem a PepsiCo, né, que é a marca PepsiCo, ela fez uma propaganda do Cheetos, tá? Só para você saber o contexto que eu estou falando. Ela foi aquele exemplo que eu falei lá no início. Se você chegou agora, você vai ouvir de novo. Só que eu não dei exemplo do Cheetos. Era uma propaganda do Cheetos. Ela fez uma propaganda, colocou 10 homens e 10 mulheres para assistir a propaganda. Colocaram eletroencefalogramas para monitorar a resposta cerebral na hora que estivesse vendo aquela propaganda. Terminou a propaganda, os homens gostaram da propaganda, mas as mulheres relataram que acharam, assim, babaca. Nossa, horrível. Essa propaganda, tem umas que falou assim, chegou a ser ofensivo essa propaganda. Só que elas disseram isso de boca para fora, porque o cérebro delas gostaram da propaganda. E o que eles fizeram? Levaram a propaganda para o mercado, e aí sim, eles validaram e aumentaram as vendas deles, porque o cérebro disse o que realmente foi a percepção da pessoa. Tá? Só para você entender como que toda essa estrutura ela é pensada. Da Hyundai, eu tinha dito, o PayPal fez também exemplos disso, o Yahoo, tem vários exemplos que você pode utilizar no seu dia a dia para pensar em estratégias, né? Estratégias para você atingir com mais assertividade o seu consumidor. Tem vários equipamentos, logicamente são muito caros, você pode ter parceria com pessoas. Sabe a Coca-Cola? Ela tem um laboratório de neuromarketing só para ela, fica na Harvard, não sei se você ouviu falar, é uma universidadezinha mais ou menos, Harvard, hein? Ela tem um laboratório de neuromarketing dentro da Harvard que ela mantém, e é um dos pontos aí que geram todas as propagandas. E aí, a mensagem aí final que a gente deixa para você
dessa aula, essa aula bem rápida, uma aula só para você ver de modo geral. Lógico que o nosso curso de neuromarketing é muito mais profundo, com muito mais detalhes e dicas e técnicas e estratégias que eu tenho certeza que vocês vão amar, com certeza. Keep calm and love neuroscience é a nossa mensagem que para você venha para o nosso mundo aqui da neurociência. E aqui estão alguns dos meus contatos para quem precisar de alguma dúvida, precisar entrar em contato comigo, tá aí. Meu e-mail tá aí, o meu Instagram, para quem quiser me seguir, tem várias coisas que eu coloco lá sobre neurociência em geral, que meu canal do YouTube, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista, que eu ponho vídeos curtos aí na parte de neurociência, neuroschool.live é a minha escola de neurociência, aí é uma coisa de neurociência, né, uma coisa bem geral, e aqui está meu site, Alexandre Rezende, né, alexandrerezendeneuro.com.br, tem artigos, tem vídeos, tem várias coisas lá que você pode estar usufruindo aí e tentar levar para mais pessoas aí a neurociência. Essa é a minha missão, tentar fazer com que algo que é tão complexo como a né, a neurociência, mas que você possa ter ela mais assertivamente nas suas mãos, para você poder utilizar no seu dia a dia, porque a neurociência está na nossa vida. Perfeito? Maravilha? E, logicamente, então, mas temos alguns minutinhos. Eu quero reforçar alguns recados aqui que eu dei no início, que eu sei que algumas pessoas entraram depois. O primeiro recado é que hoje estamos oficialmente estamos inaugurando a turma 3 de Neuromarketing. Então, se você já está inscrito, seja muito bem-vindo. Se você não está, corre lá. Você não vai perder essa. Só faltava, né, você perder essa. Tem tanta coisa legal. Eu dou lá o módulo inaugural, né, com as 4 primeiras aulas é comigo, né? Eu não sou tão agitado, não, sou agitado pra caramba. Isso vai aumentando à medida que a gente vai, né, à medida que a gente vai avançando, né? Eu tenho um pouquinho de agitação. O pessoal da IBN sabe que eu sou um pouquinho agitado, né? O Guilherme sabe, o Cauê, estamos juntos, o William aí, tá todo mundo aqui com a gente. Outra dica importante é que nesta quinta-feira é o prazo que você tem para conseguir contratar esse curso com 50% de desconto, tá? Então, você não pode perder essa oportunidade, fazer o curso com 50% de desconto. Pelo amor de Deus, né? É aquela vantagem. Se o cérebro está vendo vantagem, portanto, busque nessa vantagem, né? Até quinta-feira, dia 10. E um prazo máximo para você inscrever nessa turma é justamente dia 15/12, hein? Não vai ter prorrogação desse prazo, pelo amor de Deus, não vai perder. Vem fazer parte da nossa família aqui. A família IBN está aqui para justamente trazer para você, né, um ensino de qualidade onde você possa realmente aplicar no seu dia a dia. Né? Então, que o seu olhar olhe para os locais que realmente vão agregar, né, agregar para você esse conhecimento que eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida. Perfeito? Maravilha? Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver aqui. Temos alguns minutinhos só, estamos terminando, porque eu não posso atrasar, porque tem aulas fantásticas aí. Agora vai vir acho que é marketing sensorial, né? Eu acho que vocês pode até me ajudar aí, o pessoal aí do apoio. Eu acho que é marketing sensorial que vem na sequência, né, com o Sérgio, eu acho que é isso. Então, vocês aí aproveitem essas aulas, são aulas muito legais, né? Agora tem uma abordagem, né, depois tem neurovendas, são abordagens muito legais que vocês não podem perder, e espero que realmente vocês tenham aproveitado aqui com a gente. Que alegria, é uma alegria imensa ter estado aqui com vocês. Muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que não tem mais uma. Obrigado, Raquel, pelo carinho, né? Nossa, 100k para cima. Uhul! Estamos aí, feliz da vida. Olha o meu cérebro aqui, olha o meu cérebro aqui, olha o meu cérebro, olha a minha caveira lá em cima. E assim nós mantemos aqui a nossa paixão, né? Nossa paixão aqui com o Neuromarketing. Já estou vendo aqui o Sérgio está lá já preparado aqui para entrar com vocês já já. E aí sim, vamos dando continuidade aqui na nossa aula. Foi uma alegria estar aqui. Um grande beijo para vocês. Sucesso. Eu espero vocês lá, hein? Por favor, que vocês estejam aqui conosco no nosso curso de Neuromarketing. Foi feito com todo carinho para vocês. Perfeito? Maravilha. Até a próxima. Vejo vocês na nossa aula inaugural, nosso módulo de aula inaugural do Neuromarketing. Perfeito? Desejo aí excelente aula para você, Sérgio. E segue aí o nosso evento. Valeu? Obrigado. Gratidão estar aqui com vocês.